Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Civil faz operação contra a ex-funcionária da Câmara Municipal de São Luís. É uma operação envolvendo lavagem de dinheiro. Estudo aponta que o Maranhão lidera ranking da extrema pobreza. Lei formaliza o uso de fita com girassóis para doenças ocultas. E termina mais uma edição dos Jogos Escolares Maranhenses, aliás, GEMES e Paragêmeos. E no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com a superintendente do IFAM. O nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 17 de agosto, com operação da Polícia Civil contra a lavagem de dinheiro, envolvendo aí uma ex-funcionária da Câmara Municipal de São Luís. 6 em cada 10 maranhenses vivem na pobreza, aponta um estudo feito com dados do IBGE. Então vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. O Maranhão lidera um ranking de estados com maior número de pessoas em extrema pobreza. É o que revela um estudo feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves, a partir da pesquisa nacional por amostras de domicílios de 2022. 58,9% dos maranhenses vivem na pobreza, 6 a cada 10 pessoas. Em todo o país, esse número é de 70 milhões de brasileiros. A CAEM informou que nesta sexta-feira, vários bairros da capital ficarão sem fornecimento de água. O motivo é uma manutenção preventiva de equipamentos, com início às 8 da manhã. O abastecimento será retomado gradativamente a partir das 4 horas da tarde. A lista dos bairros atingidos está disponível no site www.ma.gov.br. 53 detentos não retornaram aos presídios após a saidinha do Dia dos Pais, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária. O benefício foi dado a 884 presos do regime semiaberto no dia 9 de agosto e acabou na última terça-feira. Os detentos que não retornaram são considerados foragidos da Justiça. O vice-governador Felipe Camarão assume a partir de hoje o governo do estado de forma interina. O motivo é um afastamento do governador Carlos Brandão para assuntos pessoais, conforme nota do governo do estado. Brandão ficará fora do país até o dia 28 de agosto, quando retoma o comando das atividades administrativas. E olha, gente, sobre a notinha que você viu no giro, que mostra um estudo com dados do IBGE, apontando que o Maranhão lidera o ranking da extrema pobreza no nosso país. Bom, a nossa equipe de produção entrou em contato com o governo do estado para ter alguma explicação sobre esse assunto, né? Para saber o que está sendo feito para combater esses dados que são do IBGE. Mas até o fechamento dessa edição, não tivemos resposta. Vamos mudar de assunto agora. A gente falou no início, né, que é quinta-feira de operação, né, da Polícia Civil, deflagrou nessa manhã uma operação de combate, né, à lavagem de dinheiro envolvendo uma ex-funcionária da Câmara Municipal de São Luís. Vamos ver agora mais informações sobre essa operação. A ação foi feita por meio da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção. A investigação iniciou a partir da análise de um relatório financeiro do COAF, que detectou algumas transações suspeitas. A ex-servidora da Câmara não soube explicar para a polícia a origem de um depósito da construtora para a conta dela no valor de R$110 mil. Na época, o salário da servidora era de R$2,5 mil. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. Na casa de um dos envolvidos foram encontrados documentos e aparelhos celulares que terão os dados extraídos com base em uma decisão judicial. Então tá aí mais uma situação lamentável, a gente sabe, né, que é envolvendo o dinheiro público. Vamos ver agora imagens do trânsito de São Luís. A gente tem imagens ao vivo, ó, aqui no nosso telão. Imagens da Avenida São Marçal, é isso? Isso, direção, imagens ao vivo. Agora, Holandeses Calhau. Isso, a gente está com imagens ao vivo da Avenida Holandeses, no bairro Calhau.
Agora sim, as imagens da Avenida São Marçal, no João Paulo. Tá aí? Agora sim. 12h35. Agora, gente, uma pergunta para você que mora em apartamento. Você já sentiu vontade de mexer na estrutura do seu apartamento para garantir segurança, mais privacidade, mas não conseguiu realizar essa mudança por conta de questões técnicas da construtora ou do regimento interno do condomínio? Bom, nós vamos mostrar agora uma reportagem destacando como uma moradora conseguiu na justiça alterar a fachada do apartamento justamente por questões de segurança. Ter a casa própria pode até ser o sonho de muita gente, só que diante das novas formas de viver e se manter e também das diferenças socioeconômicas, comprar ou alugar um apartamento tem sido uma opção cada vez mais comum. Só que essa escolha também traz responsabilidades. Foi o que a Rayana percebeu quando pensou em instalar grades na varanda do apartamento onde mora. Inicialmente o projeto era colocar a grade, só que, de certo modo, decisão dos moradores mesmo, disseram que não é possível colocar essa questão de grade, porque questão de segurança e tudo mais, emergência. Algumas semanas atrás, uma decisão judicial trouxe ainda mais destaque ao assunto. A administração desse residencial entrou na justiça para tentar impedir que uma moradora instalasse grades na fachada da casa onde mora. Segundo o relato dos administradores, a condômina teria feito a mudança sem qualquer autorização da Assembleia do condomínio, transfigurando a fachada para arquétipo que difere do padrão arquitetônico adotado. Em resposta, a moradora alegou que instalou a grade para proteger a mãe idosa, que fica muito tempo sozinha dentro da residência. Ela também contestou o pedido da administração, alegando falha na segurança do condomínio, bem como a existência de área de lazer em frente à sua residência e a presença constante de terceiros não pertencentes ao condomínio. A decisão da juíza foi favorável à moradora. Não diz no Código Civil e nem na lei condominial que são proibidas essas mudanças. Porém, poderia ser feita essas mudanças na convenção, no regimento interno e nas atas. Mas também ficou em aberto, na ata desse condomínio, na convenção desse condomínio, não existia nenhuma proibição. Então, por isso, o juiz se pautou essa decisão favorável a essa condômina. Viver em condomínio tem suas regras que precisam ser seguidas. Por exemplo, qualquer alteração a ser feita dentro de apartamentos e casas residenciais deve seguir o regimento interno e seguir padrões previamente estabelecidos. A relação entre condôminos e a resposta para conflitos se baseiam no Código Civil Brasileiro e na Lei do Condomínio de 1964. Além dessas legislações, quem mora em apartamentos ou residenciais deve respeitar outros documentos normativos. São eles a Convenção, o Regimento Interno e as atas de Assembleia. Essas determinações protegem tanto quem mora quanto quem administra esses locais. Na realidade, essa mudança ela pode ser impedida como? Em ata de assembleia, ou no próprio regimento interno, ou que já venha em convenção. Dessa seguinte forma, a gente consegue proibir essas mudanças internas. Já mudanças externas, o próprio Código Civil proíbe e a própria convenção e a própria lei condominial proíbe. Só que essas proibições, elas não são totais, né? Elas podem ser alteradas sim, tanto no regimento interno, tanto nas atas, desde que todas sejam registradas. Quem deseja morar em apartamento deve seguir o exemplo da Rayana. O senso de coletividade é o primeiro passo para uma boa convivência. Tudo é uma decisão coletiva, tudo em assembleia, é pautado em ata, tudo direitinho. Só que, tipo assim, tem as minorias e tem as maiorias, nem todo mundo participa, então fica um pouco complicado, mas isso é possível ter as alterações com as assembleias. A gente solicita, a gente como morador, a gente solicita a administração que seja feita. A gente pode levar isso, caso não esteja de acordo, né, para ver se tem uma nova votação, para poder... Mas é um pouco complicado, porque não é fácil de conseguir essa assembleia assim tão rápida. Verdade, é uma matéria bem explicativa que já depois do nosso telejornal vai estar disponível no nosso Instagram.
Gente, nossa equipe de produção não conseguiu entrar em contato com a administração do residencial do condomínio que foi citado na matéria, mas estamos abertos a um posicionamento caso a administração queira se pronunciar. Os nossos contatos estão aparecendo aqui na tela, o nosso telefone 984 38 16 15 e o nosso e-mail redacaltvufma@gmail.com. Vamos falar agora de inclusão. Vocês sabem, né, que o nosso telejornal, ele é inclusivo. Aqui comigo, ó, aqui do ladinho, o César Rafael, meu amigo, nosso intérprete de Libras. Bom, gente, neste ano, o governo federal sancionou a lei que formaliza o uso da fita com desenhos de girassóis como símbolo para identificar pessoas com deficiência, transtornos e doenças ocultas. Você já deve ter visto essa placa e deve ter visto também quem não a respeite. Há sinalizações diversas e muita gente ainda teima em desrespeitar direitos. Algumas deficiências são mais visíveis. O usuário da cadeira de rodas é notado mais facilmente, o que não impede que ainda exista o desrespeito. Mas há também pessoas com transtornos, doenças e deficiências ocultas, condições que de imediato não podem ser percebidas. A exemplo, o transtorno do espectro autista, TEA, transtorno de déficit de atenção, doenças crônicas, a exemplo da fibromialgia, a surdez e uma lista bastante extensa de outras denominações. Em julho deste ano, foi sancionada uma lei que formaliza o uso nacional da fita com desenhos de girassóis como identificação das pessoas com transtornos, doenças ou deficiências ocultas. Um símbolo que pode contribuir para que o respeito possa um dia prevalecer. Eu sempre falo que a sociedade, no geral, ela tem uma dívida muito alta com as pessoas com deficiência, porque durante muito tempo elas foram invisibilizadas. E agora a gente não aceita mais isso. E um símbolo que trabalha a conscientização, ele é sempre importante para tentar minimizar o preconceito. Pisos táteis, placas, sinalizações, cordões, simbologias que apelam para uma consciência mais cidadã. Em caso de desrespeito, a Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência da OAB Maranhão presta auxílio. A gente vem atendendo ultimamente muitas pessoas que, por exemplo, eu tenho um filho com espectro do autismo, eu quero matricular meu filho e a escola não está permitindo, ela está obstando essa matrícula, né? A comissão ela pode atuar sozinha, né, na comunicação formal mesmo, né, oficiando, pedindo esclarecimentos, né, às instituições, ou ela também pode atuar em conjunto com o poder público, né, de um modo geral. A busca por direitos é constante. Doença, transtorno ou qualquer condição não devem ser limitadores sociais. O que muitos brasileiros ainda buscam é por reconhecimento de existência. O Cordão dos Girassóis é mais um apelo por respeito. Com certeza, né? Mais um apelo por respeito, mais um meio para garantir os direitos dessas pessoas que já têm todo um amparo legal, né? E o curioso desse item foi a escolha da flor amarela, que representa a luz, a esperança e a positividade, características essenciais para a inclusão e o acolhimento. Então, gente, fique atento ao cordão de girassol e seja sempre compreensivo ao encontrar alguém usando esse símbolo. E por falar em acolhimento, a inclusão esportiva também é muito importante, né? Após 5 dias de grandes disputas, foi encerrada a etapa final do Gêmeos e Paragêmeos. O maior evento esportivo do estado completou 51 anos. Nesta edição, mais de 5.000 atletas participaram em 5 dias de competições na fase final em São Luís. Desde 5 anos, tenho sonhos de ser jogadora de futebol. Eu amo jogar futebol, minha inspiração Marta e Neymar. E que Deus nos abençoe a gente, que a gente possa ganhar esses Gêmeos e participar de outras competições que vem na frente. Os Jogos reuniram atletas de 1.600 escolas de 114 municípios maranhenses. Esse número é o fruto da expansão dos Jogos pelo estado ao longo de vários anos. Foi uma semente que foi plantada na década de 90 que está dando resultado hoje, porque os municípios vêm forte, eles não vêm só para participar.
Eles participam e competem de igual para igual. A edição deste ano contou com muitas novidades. Entre elas, novas modalidades esportivas como o skate. Hoje nós estamos novamente no James, a gente já esteve em 2010 e hoje a gente está a convite da Secretaria de Estado, né? E mostrando que o skate tem um potencial, hoje também é uma modalidade olímpica, então a gente vive um novo tempo do skate, agregando novos valores e influenciando também valores antigos. Os vencedores dos Jogos Escolares Maranhenses vão representar o Maranhão nos Jogos da Juventude, que acontecem em setembro em São Paulo, e também nos Jogos Escolares Brasileiros no mês de novembro em Brasília. Parabéns aos vencedores do Gêmeos e Paragêmeos e boa sorte nas próximas competições agora nacionais. Gente, no próximo bloco tem o quadro Sala de Entrevista. A nossa convidada é a superintendente do IFAM, a Lena Brandão. Nós vamos para o intervalo, mas antes a gente tem imagens ao vivo do trânsito de São Luís. A rotatória do São Francisco, imagens ao vivo. Trânsito um pouquinho intenso, mas fluindo também normalmente. 12h e 46 minutos, é isso. Vamos para o intervalo. Olha, gente, acontece amanhã e no sábado a segunda conferência, aliás, a 12ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento vai ser realizado no Centro de Convenções, no Multicenter Sebrae. É promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. A programação começa nesta sexta-feira, dia 18, a partir das 8 horas da manhã. E o painel é a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19. Bom, hoje tem o quadro Sala de Entrevista, né? E hoje é um dia especial, o nosso dia do patrimônio histórico no Brasil. A lei foi criada ainda no governo Getúlio Vargas, justamente para sancionar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que tem como objetivo proteger e preservar os bens culturais do nosso país. E a nossa convidada do Sala de Entrevista é a superintendente do IFAM Maranhão, a Lena Brandão. A jornalista Luísa Rabelo conversa agora com ela. Luísa, é com você. Formular e coordenar a execução da política de preservação, promoção e proteção do patrimônio cultural. Essas são só algumas das competências do IFAM e aqui ao meu lado a superintendente do Instituto, Lena Brandão, que nos traz mais detalhes desse importante instrumento na preservação. Lena, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Lena, para a gente começar, eu queria eu ressaltei algumas das competências, até falei isso. Quais outras competências estão dentro desse instrumento? Eu acho que você resumiu bem, né? O IFAM, ele tem como política pública a gestão do nosso patrimônio cultural, a gestão e a preservação desse patrimônio cultural. Então, para isso, a gente tem várias ações, né? Que vai de tombamento, dos registros, além da educação patrimonial, né? E acho que o IFAM, hoje a gente vê ele como uma rede, né? Antes a gente via o IFAM como aquele órgão que ditava a política de patrimônio. Hoje ele faz parte de uma rede. E uma rede, todos os entes são importantes. Então é importante o IFAM, mas é importante também nossos principais parceiros, né? Que seriam os municípios e seria o Estado, porque na verdade são eles que gerem esse território. Então, a nossa política pública é isso. E aí nós temos, somente aqui em São Luís, mais de 15 locais tombados, né, pelo IFAM. Eu queria saber, Helena, para que as pessoas de casa também entendessem, o que esse título traz, né, de melhorias, como é que ele funciona? Primeiro assim, a gente tem um conjunto edificado, né, um conjunto urbano que ele é tombado. E esse tombamento nos levou a ser patrimônio mundial, né, reconhecido pela Unesco como um patrimônio importante, não só para a história da nossa cidade,
para a história do Brasil, mas também para contar um pouco dessa história do mundo. Por isso a gente tem esse título de Patrimônio Mundial. Mas fora isso, a gente também tem outros patrimônios também que são registrados, né, dos nossos bens imateriais, como o tambor de crioula, como o Bumba Meu Boi, que inclusive esse também é um patrimônio imaterial mundial, né? Foi o último bem do Brasil inserido nesse contexto mundial. Aí você falou ainda agora de educação, vamos dizer assim, dessa educação de preservação. O IPHAN também tem algumas ações itinerantes, né, que realiza essa educação? Sim, além das ações nacionais, né, por exemplo, agora a gente teve o lançamento de um edital de lançamento da educação patrimonial. Esse edital, ele é um edital bem inovador, né, porque ele visa essas ações de educação patrimonial, mas com essa inovação, onde ele fala, por exemplo, da educação patrimonial e da diversidade, da educação patrimonial e do meio ambiente, da educação patrimonial e do gênero, né, então ele tem essa questão nacional e nas superintendências locais a gente faz também ações mais específicas, né. Na terça-feira nós estivemos em Imperatriz, né, a convite da UEMASU, para também destacar, né, a importância de preservar esse patrimônio cultural. E na sexta-feira próxima, né, nós estaremos em Alcântara, em São Luís, com atividades também aqui em São Luís com uma universidade local e em Alcântara com a rede de escola municipal, fazendo uma roda de conversa sobre a importância da preservação do nosso patrimônio cultural. O que é esse patrimônio cultural e qual é a importância dele para o nosso país? O patrimônio cultural é tudo, né, que está no território, que nós entendemos como algo importante, seja para uma comunidade, seja para um estado, seja para uma cidade. E esse patrimônio ele vai desde um edifício, né, que, como a gente conhece aqui o nosso centro histórico, até as nossas celebrações, nossas festas, nosso folclore, né, nossas tradições, né, e isso mistura tudo, o material e o material, eles estão muito interligados. Então é como a gente se enxerga realmente como um povo. E conta a história do país, né? E conta a história do país, exatamente. Então, só para a gente finalizar, hoje, dia 17 de agosto, é comemorado aí o Dia do Patrimônio Cultural. O que essa data representa? O que essa data quer nos dizer? Essa data é um marco, né? Quando a gente fala de questões importantes, a gente sempre procura marcar com uma data comemorativa e pontuar. Então, essa data é a data do nascimento do Rodrigo Melo Franco, que foi o primeiro presidente do IPHAN. Então, como símbolo, né, um ato simbólico, nós colocamos nessa data o Dia do Patrimônio Cultural, que é uma maneira da gente lembrar para as pessoas, né, preservar e dar continuidade a esses saberes que nós temos. Então é isso, Lena. Muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. A gente conversou com Lena Brandão, ela é a superintendente do IPHAN, como ela destacou, é importante essa preservação, que é uma preservação da nossa história, é claro. Ana, eu volto contigo. Com certeza. Obrigada, Luísa. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.